Vamos falar dessa situação de Montoro, aproveitar 47 minutos de live, falar um pouquinho dessa situação do Álvaro Montoro, explicar. Eu falei já um pouquinho aqui, que até questionaram, né, que eu já vinha falando que o Bahia tinha interesse, tinha definido um alvo para a próxima temporada de meia, e esse alvo era o Montoro, né, cheguei a falar que jogava no futebol brasileiro. Engraçado que quando eu mencionei isso, eu mencionei com o Marinho, e por coincidência o Elton tava do lado, né? Que eu brinquei, foi na Fonte Nova, aí eu brinquei, tava Elton Serra, Marinho Júnior, eu falei, rapaz, o Bahia já tem alvo de meia pra temporada. Só que assim, tem coisas, acreditem ou não, que eu não falo nem com o Marinho, tem coisas que eu não falo com ninguém, de fato, e essa do Montoro, eu acabei não comentando o nome do Montoro com ninguém. O nome do Montoro eu acabei não comentando com ninguém, mas falei, pô, é um meia, joga no futebol brasileiro e tal, e acabou aí. Aí, pô, comentei nisso de um jogo, 2, 3 dias depois, Marinho tava em live, ele já, meia não sei o quê. Eu falei, rapaz, miserável linguarudo, rapaz. Mas acabou que nem era nada demais e começou toda essa situação. Então, naquele momento, eu sabia que o Bahia tinha definido um alvo para a próxima temporada. O Everton Ribeiro não deve permanecer no Esporte Clube Bahia, já falei aqui em live. O Barbaço, inclusive, traz a informação, né, que a tendência é de uma aposentadoria do Everton Ribeiro. Não sei sobre a aposentadoria, mas de fato deve ser a última temporada do Everton Ribeiro com a camisa do Esporte Clube Bahia, jogando com o Esporte Clube Bahia. E o Bahia vem buscando meia para a próxima temporada. Não vai chegar meia para essa temporada. A contratação do Montoro, o Bahia buscou o Botafogo para a contratação do Montoro para 2027. Até porque o Montoro já tem 19 jogos no Campeonato Brasileiro e nem que o Bahia quisesse. Nem que o Bahia quisesse. O Bahia conseguiria trazer o Montoro nessa janela de transferências. Então, o Montoro com me perdi. Sim, um Montoro com 19 jogos e o Bahia definiu o Montoro como alvo. Jogador de 19 anos, chegou na temporada passada com o Botafogo, se não estiver enganado, foram 3 gols e 3 assistências em 16 jogos de Campeonato Brasileiro do Álvaro Montoro. Temporada passada. Na atual temporada são 19 jogos e 3 assistências. Deixa eu ver aqui se está fácil o Montoro. Eu até pesquisei sobre ele hoje. Partidas. Carreira. Pronto. Carreira do Montoro em 2025, Campeonato Brasileiro. Ele fez 16 partidas, 938 minutos, poucos minutos, não era o titular da equipe, né? 938 minutos, 16 jogos, 3 gols e 3 assistências do Montoro. Copa do Brasil foram 2 jogos com 1 gol. Libertadores, 7 jogos, 3 gols e 1 assistências. O Mundial da FIFA, né? Que ele jogou, são 3 jogos sem gols, sem assistências. E aí tem partidas também pelo Vélez, né? 12 partidas do Argentino, 2 da Copa da Argentina. Temporada de 2026 são 19 partidas no Brasileirão e 3 assistências. Copa Sul-Americana são 4 jogos e 1 gol. Copa Betano do Brasil são 2 jogos sem gol. E Campeonato Carioca são 5 jogos e 1 gol do Álvaro Montoro na temporada. Então o Bahia se interessou pelo Montoro, pelo perfil, né? Jogador jovem, daquele jeito que o Bahia já gosta, né? Jogador jovem argentino, tem o Sanabria, teve o Mingo, enfim, jogador jovem argentino, parece que o Bahia gosta bastante. E aí viu no Montoro essa oportunidade. Muito por conta da situação do Botafogo, porque era uma operação, já falei aqui, para 2027, que envolvia uma dívida que o Botafogo tem com a ex-equipe do cadê, rapaz? De uma dívida do Botafogo com a outra equipe, com a outra equipe, né? O Botafogo tem uma dívida de um ex-atleta, de um ex-atleta do grupo, né? E o Botafogo tem essa dívida. Então, o Bahia tentou, né, nessa conversa, nessa negociação, incluir essa dívida.
O Vélez Sarsfield, né? Não o Alejo Vélez, não. O Vélez Sarsfield, antiga equipe do Montoro. Bahia tentou nessa negociação colocar essa dívida, né? Colocar essa dívida do Botafogo com um ex-atleta do grupo. Então, Bahia queria aproveitar essa dívida do Botafogo, que a gente já sabe dessa situação. Botafogo pagar essa situação aí, a gente vai ter que esperar bastante. A gente não, né? Quem o Botafogo tá devendo receber. Então, Bahia tentou, né, junto, incluir o atleta, né, a dívida desse atleta ex do grupo para essa operação, que ia diminuir o valor do negócio. A negociação não foi para frente, muito por conta do momento judicial que vive a equipe do Botafogo, né? Todo dia uma notícia, todo dia uma situação diferente, enfim, N situações aí que vocês podem, que não tá ligado, dar uma olhada do Botafogo, tava nas mãos do Textor, o Textor saiu, dívida de não sei quanto, chega um outro grupo, enfim, todo esse gongolo judiciário que vive aí o Botafogo, toda essa situação financeira e de justiça. Então, isso acabou, nesse momento, não indo para frente. O Bahia ia pagar um valor, até porque o valor do Montoro é considerado mais junto desse valor que o Bahia estava disposto a pagar, ia incluir essa dívida que o Botafogo tem. Essa dívida que o Botafogo tem aí com esse atleta que era do grupo. E aí ia tornar a situação mais fácil, né, de ser resolvida. Por isso que o Bahia correu para que, mesmo que seja uma contratação para 2027, fosse resolvido agora no meio da temporada. O Bahia tentou nesse meio de temporada, nessa janela atual, o Montoro ia jogar com o Botafogo até o final do ano e aí, no início de 2027, se apresentar com o Sport Clube Bahia. Yuri, você descarta esse negócio agora? Sim. Yuri, você descarta esse negócio mais para frente? Não descarto. Não descarto. Não descarto esse negócio mais para frente, mas tudo aí que vocês inclusive já falaram por aqui, né? Se o Montoro renovar, esquece. Se, enfim, se acontecer algo aí diferente, se o Bahia buscar um outro jogador, né, desistir do Montoro, também esquece o Montoro. Mas eu não descarto o Montoro para a próxima temporada. Nesse momento, a contratação ficou mais complicada por esse sentido. Era assim que o Bahia ia fazer o seu negócio, por isso que ia ficar mais, não vou falar barato, né, mas ia ficar mais dentro da realidade do Sport Clube Bahia essa negociação. Era um valor gasto, mais essa parte, né, essa parte da situação, né, da dívida que o Botafogo tem com esse atleta que era do grupo, enfim. E aí toda essa situação ia ser juntada para ser resolvida. Essa é a situação do Álvaro Montoro com o Sport Clube Bahia, de momento. Continuo acompanhando toda essa situação, continuo de perto, mesmo que essa contratação não tenha ido para frente. A gente fica na expectativa, inclusive, de quem sabe ali na frente acontecer, mas não avançou. Até para não tem novela, não avançou. Hoje é uma contratação que não vai acontecer, que para 2027 aí sim seriam cenas novos capítulos desse livro Bahia e Álvaro Montoro, se de fato existir novamente. Tá bom? Yuri, qual a sua percepção da situação de Roger Gabriel no Bahia hoje? O Bahia tem tentado a renovação do Roger Gabriel, mas ainda não aconteceu. Eu sempre esqueço quando é o final do contrato do Roger Gabriel. Se até o meio da próxima temporada, se até o final dessa temporada, mas o Bahia tem tentado a renovação com o Roger Gabriel, algo que ainda não aconteceu. Algo que não é, até onde eu sei, não era tão simples, né? Essa renovação Roger Gabriel Sport Clube Bahia. Mas o Bahia tem tentado a renovação do atleta. Tem tentado a renovação do atleta. Vez ou outra aparece treinando. No último treino aberto para a imprensa, inclusive, o Roger Gabriel, ele estava presente, né? Estava treinando com o grupo principal, mas não vem tendo oportunidade, tá bom?
Cadê? O Bahia, como sempre, quer bolacha quebrada. E o Botafogo não aceitou, diz aqui. Não sei se é o Leca. O Leca. Enfim, comentário por aqui. Sanabria na ponta direita. Mandou o Ronaldo. Sonha com o Montoro e acorda com o Giovani da Chape. Que isso. Mandou o Pedro. Mas a gente não pode nem falar muito de Giovani, que ele meteu foi um gol e 2 assistências para cima do Bahia no 3-3. Quer dizer que nessa parte final do campeonato ficaremos sem 10. O Everton Ribeiro tá voltando. O Everton Ribeiro tá voltando, Maurício. Mas se você quer falar sem outra contratação, aí sim. A gente não vai ter contratação, não. A gente não vai ter contratação para meio de campo nessa janela, não, tá? É o Everton Ribeiro voltando e torcer que ele volte sem dor, minimamente com saúde para ajudar, com fôlego, porque é isso aí. Paciência. Paciência demais. Espero não vê-lo mais com a camisa do Esporte Clube Bahia. Contando os segundos para ele ir embora. Yuri só travou pela questão judicial entre Bahia e Botafogo, sairia negócio. A questão judicial foi a mais importante, então não conseguiu nem avançar, né? Por conta desses valores, que eram valores importantes, dessa dívida do Botafogo, de serem inclusos nessa negociação. No momento que toda essa questão judicial aí do Botafogo e esses valores não conseguem entrar na equação da negociação, aí não dá nem para ir adiante. Engraçado que Montoro tem praticamente a mesma idade de Roger Gabriel e chegaria aqui cheio de oportunidades, mas chegaria muito mais testado também, né, Jorge? Assim, eu entendo, acho que o Roger pode ter espaço, inclusive aquela partida que o Banco do Bahia era Caio Alexandre, Michel Araújo e David Martins. Não ter relacionado o Roger Gabriel para essa partida como opção do banco, para mim, é algo inaceitável. Mas o Montoro é um jogador muito mais testado, Libertadores, o Mundial da FIFA que teve pelo Botafogo, enfim, Campeonato Brasileiro, muito mais partidas, apesar da idade. O Montoro é muito mais testado, está muito mais pronto do que o Roger. O que não quer dizer que eu também não daria minutos ao Roger, oportunidade ao Roger. Mas o problema pode ser outro, da inserção do Roger, que poderia ter acontecido mais cedo também. Enfim, toda essa questão. Mas não trazer exemplo o Montoro por ter 19 anos, e aqui a gente tem um Roger com também 18, 19 anos. Não vou nessa mesma linha, tá?